sistema. E como já dizia o poeta, o sistema é bruto. Bom, em outras regiões, por mais que esses institutos queiram até ser um pouco legais, com aquele que está sendo investigado, vamos dizer assim, no objeto da pesquisa, né, que é o presidente, nas outras regiões vê-se uma tendência já ao longo de todo o ano, e principalmente ao longo do segundo semestre desse ano 2023, uma tendência, como eu disse, de aumento dos índices de reprovação e, portanto, aumento dos índices de impopularidade do governo e do presidente. Bom, talvez são coisas estranhíssimas. A tônica desse governo, por exemplo, certamente bem representativa do que é a tônica desse governo, a tônica administrativa desse governo. Vou dar um exemplo que mostra bastante qual é, vamos dizer assim, para quem administra este governo, é esta nova norma do Ministério de Minas e Energia que vai mais que dobrar o preço de uma geladeira, né? Quer dizer, o pobre hoje consegue comprar uma geladeira por R$ 2.200, uma geladeira de entrada. O governo de Lula fez lá uns ajustezinhos, uma norma vinda do Ministério, e a geladeira mais barata no país, provavelmente a partir do primeiro semestre de 2024, passará a custar a mais barata geladeira nova que um pobre poderá ter acesso, R$ 5.000. 5 mil e pouquinho. São os cálculos aí dos especialistas. Então veja, este governo, que dizem que é o governo do pai dos pobres, vai tirar até a possibilidade de um pobre poder comprar uma geladeirazinha nova, armazenar sua comida. Daqui a pouco vai comer comida estragada, vai fazer mal até à própria saúde. Então, é quase que inexplicável por que um governo que tem uma tônica dessa, diz que é um governo popular, mas é um governo das elites, foi trazido novamente, é levado novamente aonde está, ao Planalto, pelas elites, todas as elites intelectuais, econômicas, jurídicas, institucionais, todas as elites se juntaram para levar, e porque gostam, por que será? As elites militares, inclusive, levaram novamente o homem ao poder. Pois muito bem, é estranho então que um governo que governa para as elites, e eu lhes dei o exemplo concreto, o pobre não vai mais poder acessar uma geladeira de R$ 2.200, R$ 2.500, terá que buscar R$ 5.200, R$ 5.500 para buscar uma geladeira. O pobre não vai poder mais comprar geladeira, ou vai comprar uma geladeira na feira do rolo, ou então vai estragar a carne, não vai poder mais armazenar um remédio. Então não governa para os pobres, é balela. Inexplicável é, então, que a região Nordeste, que concentra, junto com a região Norte, por exemplo, a população de rendas menos favorecidas economicamente, né, do país. Estranho que o Nordeste, mesmo sendo então tão prejudicado, nós, nordestinos, então em tese, continuemos apoiando tão majoritariamente, 70% de aprovação no Nordeste tem o governo Lula. Os números às vezes nos enlouquecem um pouco, né? Muito bem, mas tem uma coisa interessante. Eu quero me ater aqui a um dado específico que vem também sendo reafirmado ao longo de todo este ano nessas pesquisas. E repito, se essas pesquisas amigonas estão apontando este rombo na popularidade do presidente, então o buraco deve ser muito mais embaixo e profundo também, do ponto de vista negativo, a sua excelência. Agora, uma estratificação que nos interessa muito observar é o seguinte: há uma matéria que leio aqui que diz assim: Lula termina ano em alta com nordestinos e em baixa com evangélicos. Veja aqui este dado. A popularidade ou a falta dela do presidente, né, junto aos evangélicos. E vejam vocês que os evangélicos são assediados de maneira macro e intensa pelos agentes de esquerda, pelos agentes do governo. E mesmo assim, essas pesquisas têm apontado que, por exemplo, esta última da Quest aponta, e olha que eu creio que o buraco deva ser bastante
pior para Lula no campo dos evangélicos. Mas está aqui dizendo que a Genial Quest diz que onde está evangélicos. Bom, diz aqui que no Nordeste 70% aprova Lula e 28% desaprova, né? E que dentre aí sim os evangélicos, que segundo a Genial Quest, pesquisa divulgada agora em dezembro de 2023, segundo ela, 56% dos evangélicos desaprovam o governo Lula. Segundo ela, 56% dos evangélicos desaprovam, enquanto 41% faria uma avaliação positiva. Creio que, pelo que se vê no dia a dia, muito mais do que 56% dos evangélicos desaprovam. Há outro dado interessante, e tudo tem uma explicação, pessoal. Veja, segundo a pesquisa, vamos até os dados da pesquisa, que por si só já são desfavoráveis. 56% dos evangélicos desaprovam o governo Lula. Eu e você, que está aí do outro lado, temos a impressão no dia a dia que esse número é bem maior. O número de evangélicos que desaprova este governo é bem maior, pelas razões que todos sabemos. Agora, um dado interessante em complemento a este primeiro é que a pesquisa também buscou aferir os níveis de aprovação, os números de aprovação ou não, entre os católicos de aprovação do governo Lula. Diz que 61% aprova. E veja, a pesquisa disse que 54% dos evangélicos desaprovam, ou seja, a maioria evangélica desaprovaria o governo Lula. Já diz que 61% dos católicos aprovam, ou seja, uma maioria bem mais confortável de católicos aprovariam o governo Lula, enquanto apenas 37% dos católicos aprovariam. Este dado sempre confunde muito a cabeça de muitas pessoas no Brasil. Diz assim, nossa, por que esses dois grupos cristãos divergem tanto? Pode ver, na teoria, volta e meia você vai ver sempre um grupo, uma maioria de evangélicos, dentre o grupo evangélico, que desaprova o governo, pelo menos nos últimos anos. E uma maioria de católicos que aprova o governo. Este dado já tentaram dificultar a explicação desses dados, porque é óbvio esse dado. Se você faz aí o cotejo, se você faz análise, tenta fazer análise, vamos dizer assim, primária dessa situação, baseada em dois aspectos da vida brasileira, você responde basicamente qual o primeiro aspecto? O IBGE. Vai ver lá o índice de gente que se declara católico, mas não é católico praticante, não é católico que vai à igreja, não é católico que abre a Bíblia, não é católico que faz uma oração, apenas o sujeito colocou ao longo de décadas, uma certa fatia da população colocou uma embocadura artificial e auto-enganosa. O sujeito vai lá e pergunta, qual é a sua religião? Católico. O sujeito não é religião, o sujeito não é nada. Ele pensa em Deus 2 vezes por ano, quando toma uma topada ou quando está com furúnculo. E aí ele diz, meu Deus, aí logo, então sou católico, na hora que vem BGE. Não é católico coisa nenhuma. Trata-se, infelizmente, este dado objetivo, vamos dizer, estatístico, de que a população brasileira majoritariamente, em maioria católica, é um dado muito, muito líquido, né? Muito fluido, que se desfaz rapidamente. Há uma comunidade católica praticante respeitável no Brasil, e com um número até interessante até hoje, sim, mas nós sabemos que os católicos efetivos, o número é muito menor do que aquele número declarado no IBGE. Então é muito fácil explicar. O cristão, aquele sujeito que se declara um cristão, a maioria dos sujeitos que se declaram cristãos católicos, é verdade, pouco pratica dos ensinamentos cristãos, a maioria, cristãos católicos, diferente do grupo de cristãos que se declara evangélico, cristão evangélico, são, em maioria,
esmagadora, pessoas que de fato estão presentes no dia a dia, vamos dizer assim, na tradição, nos ensinamentos da ética cristã protestante, por exemplo. Então, quando você tem um grupo totalmente difuso que se diz católico, mas sobremaneira não é católico, é difuso, as pessoas não têm muito apego aos valores cristãos, muitos deles se declaram católicos. Então se explica por que a maioria deles se declaram apoio ao Lula. E por que eu estou dizendo isso? Estou tentando estigmatizar o governo, ou mesmo o Lula, por cima de pau e pedra? Não. Nós sabemos o seguinte, pessoal, se aquele grupo, o grupo que verdadeiramente pratica os valores cristãos, que no dia a dia está em contato maior com a doutrina cristã e tal, não vai apoiar um governo e uma figura presidencial que apoia essas pautas de interrupção da vida intrauterina, pautas de ideologia de gênero, essas pautas que todos sabemos. Então, está explicado aí, e não é minha só a explicação, estou bebendo das fontes que raciocinam sobre esses temas, esses aspectos. Então, o que significa, o que é importante? O grupo católico, nós já sabemos, é difuso e não é muito confiável para o próprio governo. Os católicos apoiam a maioria Lula. Sim, mas quem são os católicos? O Flávio Dino se diz católico. Flávio Dino, no gabinete prestem atenção, no gabinete dele lá no Ministério da Justiça, que ele nunca entregou as imagens, Deus sabe o que foi que aquelas imagens registraram naquele dia. Quando ele está falando em alguma audiência virtual lá em seu gabinete, vê-se num aparador, em cima de um aparador em suas costas, a imagem de uma, não sei que Nossa Senhora é aquela, mas de uma Nossa Senhora. Talvez seja a Nossa Senhora do Flávio Dino. Então, o comunista católico, né, é como se fosse uma jabuticaba que já nascesse com cobertura de chantilly no Brasil. Comunista católico, vejam vocês. Então tem muito disso. Infelizmente é isso. Os evangélicos, que têm lá seus defeitos também bastante, mas são um grupo mais coeso, tentam realmente resguardar os valores cristãos, os valores de proteção à vida, à família, etc. Daí se justificar a grande dificuldade que o Luiz Inácio e seu governo relativista e todas as instituições, inclusive algumas que usam toga, relativistas, a grande dificuldade que eles têm de angariar apoio efetivo e majoritário entre os evangélicos. A grande dificuldade, tamanha dificuldade esta, que o governo está preparando uma ofensiva grande para o grupo evangélico, em direção ao grupo evangélico para 2024. Quer conquistar os evangélicos. Vai gastar rios de dinheiro com campanhas para dizer que o governo é bonzinho, que o governo é cristão. Então, esse é o desafio. No Brasil, em 2024, o governo Lula prepara uma campanha de marketing para aproximar-se dos evangélicos. Praticamente vão tentar convencer os evangélicos de que um governo comunista pode ser cristão. Meus amigos, bom, inscreva-se nesse canal, ative o sininho para receberem outros conteúdos. O like é muito importante vindo aí de sua parte, porque vai dizer para a plataforma que esse conteúdo é relevante e a plataforma vai sugerir para outras pessoas. Compartilhe também, ajude o canal a chegar à marca dos 50 mil agora em janeiro.